E aí, galerinha da primeira série, tudo bem, pessoal? Vamos então ir para a nossa aula número 10 de redação. Hoje é dia 13 do 5, quarta-feira, e a gente vai trabalhar aí agora com o livro, tá? Então, essas aulas aí que a gente estava trabalhando fora do livro, elas vão parar por agora, e nós iremos utilizar agora o livro de produção de texto de vocês, tá? Então, para essa aula de hoje, a gente vai começar pelo capítulo 2, tá? Então, o capítulo 2 ele vai trazer ali um pouquinho dos tipos e dos gêneros textuais, tá? O tema que o professor Felipe trabalhou com vocês na aula de redação anterior, né, da semana passada, foi preconceito e intolerância, tá? Lembre-se desse tema, beleza? Então vamos lá, pessoal, abram aí no capítulo 2. Então nós temos aqui tipos e gêneros textuais. O que acontece, pessoal? Quando a gente está falando de redação e textos, a gente tem tipos de texto e temos gêneros textuais, tá? Lembrando que os gêneros textuais, eles estão dentro de cada tipo, beleza? Então, olha só, os textos verbais que produzimos, orais ou escritos, são respostas às demandas próprias de uma vida em sociedade. No caso do poeta, sua produção é artística, seu desejo é expressar um sentimento urgente de rejeição, com o qual todos os interlocutores podem identificar-se, tá? Então, o que acontece? Quando a gente tem um texto, a ideia do texto é sempre passar uma informação, né? Passar uma informação, passar uma mensagem, beleza? Então, nós temos aí, por exemplo, tipos textuais. Nós temos aqui o testemunhal ou relato. Esse aqui é conhecido como relato pessoal, tá? Nós temos aí o tipo narrativo, descritivo, informativo, expositivo, argumentativo e injuntivo. O que acontece? O tipo de texto narrativo é aqueles que a gente usa para as histórias, para contar as histórias, tá? Então, a finalidade principal aqui, ó, do tipo de texto narrativo, né, ele vai trazer aí uma cultura literária ficcional, ou seja, vai trazer a ficção, vai trazer histórias, fantasia, e aí eu vou ter aqui, né, a finalidade principal é narrar, lembrando que narrar é contar, né, então é contar um fato. Então, eu tenho aqui como, por exemplo, alguns gêneros que fazem parte do tipo narrativo, que é, por exemplo, o conto, a lenda, o romance, a novela, a piada e a comédia. Todos esses gêneros, eles fazem parte deste tipo de texto, que é o narrativo. Nós temos também o descritivo. O descritivo é basicamente as descrições que nós fazemos, certo? Informativo, trazer aí uma informação. O expositivo, agora eu vou expor, tá? Então, principalmente, o tipo textual expositivo, eu vou trazer o quê? A transmissão para a construção de saberes. Então, eu vou trazer uma ideia, uma informação, vou expor essa informação para fazer ali a construção de saberes, para desenvolver o saber. E aí eu tenho como, por exemplo, uma aula, a aula é uma expositiva, né? Seminários, palestras, resumos, texto didático, artigo de divulgação científica, né? Aqueles artigos que a gente vê na internet. Então, eles também são tipos de textos expositivos. E nós temos aí o argumentativo, que nós falamos aí nas últimas aulas. O que nós estávamos falando aí na última aula, pessoal, era o tipo de texto, é o dissertativo argumentativo. Então, o que acontece? Ele vai trazer as características da dissertação, né? E vai trazer aí a parte argumentativa, que é o quê? A discussão de problemas sociais, com variadas opiniões, visto de variadas óticas diferentes, ok? Então, de pontos de vistas diferentes, eu vou trazer uma mesma ideia para debate, para discussão. E aí, essas as minhas ideias, então, o porquê eu acredito e porquê eu penso daquele jeito, seria aí os meus argumentos. Então, eu tenho como, por exemplo, que fazem parte do tipo argumentativo, eu tenho a dissertação, o debate, o editorial, uma carta argumentativa, um manifesto, resenha é sempre ali, né, a argumentação de acordo com uma obra literária, uma obra de filme, alguma coisa assim. E eu tenho também o artigo de opinião. A diferença da dissertação argumentativa para o artigo de opinião é principalmente a parte argumentativa. Por quê? Na dissertação argumentativa, eu vou ter ali o meu objetivo. Qual é o objetivo da minha dissertação argumentativa? O meu objetivo é defender a minha ideia, defender a minha tese, né? Defender a minha opinião apresentando esses argumentos. Tá? Então, eu preciso convencer o leitor. Gravem essa palavra. A diferença é o convencer, o convencimento.
No artigo de opinião, não é necessário o convencimento. No artigo de opinião, eu só vou ter a opinião. Eu vou expor a opinião e vou trazer os argumentos, sem a intenção de convencer o leitor. Beleza? Essa aí, basicamente, é a diferença entre a dissertação argumentativa e o artigo de opinião. Beleza? Nós temos também aí o texto injuntivo. O texto injuntivo, pessoal, é um tipo de texto que vai trazer basicamente a instrução para o leitor fazer alguma coisa, tá? Então eu vou ter aí um regulamento, uma regra, uma instrução. Então os textos injuntivos, eu vou ter o texto injuntivo prescritivo ou o texto injuntivo instrucional, tá? O instrucional vai ser apenas ali um manual de instruções de como você fazer as coisas. O prescritivo já vai ser aí uma ordem. Então, no prescritivo, eu vou ter a presença aí de, digamos que, de verbos no infinitivo, tá? Então, sempre trazendo ali uma ordem. Por exemplo, uma receita médica. A receita médica seria um tipo de texto prescritivo, tá? Então, os textos prescritivos eu tenho aí, ó, a injunção, regulações e instruções. Então, eu vou ter, por exemplo, manual de instruções, uma receita culinária, códigos de leis, propaganda e horóscopo, tá? Todos eles fazem parte do tipo de texto prescritivo, beleza? E eu tenho alguns outros exemplos aí, né, que vão trazer aí uma demanda comunicativa específica, que é o romance, a receita culinária, tá? A mensagem digital, pessoal, ela vai também ter aí uma característica específica, a mensagem digital, porque ela não vai se enquadrar dentro de nenhum desses tipos textuais, beleza? Então, pessoal, aqui pelo fluxograma, dá para vocês perceberem, então, esses tipos textuais que nós temos. Então, nós temos aqui narrar, narração, relatos, argumentos, a argumentação, expor, né, o tipo de texto expositivo e o tipo de texto prescritivo, que seria aí os textos injuntivos. Beleza? Pessoal, muito importante essa partezinha aqui do Você Sabia. Em 1922, provavelmente vocês até devem ter visto isso aqui já, né? Em literatura. O que acontece, pessoal? Em 1922, aqui no Brasil, nós tivemos aí a Semana de Arte Moderna, tá? A Semana de Arte Moderna, né, que trouxe aí um rompimento daqueles padrões neoclássicos, né, e românticos antigos da parte da literatura e da arte, né? E nós tivemos aqui esse movimento no Brasil que trouxe aí uma libertação, né? Então, a ideia da arte moderna, né, do modernismo, era se desvincular dessa escrita lusitana, da escrita romântica, daquela escrita cheia de normas, de regras, e a intenção do modernismo era quebrar padrões, né? Romper com padrões. Então, nós tivemos aqui no Brasil o surgimento do movimento antropofágico, né? Que surgiu aí por Tarsila do Amaral, né? Lá com a obra Abaporu, que vocês devem conhecer, né? Procurem aí, ó, a obra Abaporu. Né? O Abaporu de Tarsila do Amaral, né, traz justamente aí a valorização da cultura brasileira, justamente porque no próprio nome da obra Abaporu, ela traz aí o tupi, né, o tupi-guarani, a língua tupi-guarani e o português, né, e traria aí esses ideais brasileiros, tá? Então, até o século XVIII, só era considerado um bom poeta aquele que demonstrasse domínio da norma culta, seguisse rígidos padrões de construção poética. Já no século XIX, com a disseminação dos ideais românticos de liberdade de expressão, esse compromisso começou a ser questionado. Autores como José de Alencar passaram a desvincular-se da escrita lusitana e a incorporar palavras cotidianas, indígenas e mais brasileiras em sua escrita. Chegaram a ser criticados por isso. No entanto, foi depois de 1922, na Semana de Arte Moderna, que o padrão popular conquistou seu espaço e os romances regionais da geração de 30 permitiram que o padrão culto não fosse uma referência única, nem um sinônimo de qualidade. Abriram-se as portas para as múltiplas linguagens. Então, o que acontece? Até o século XVIII, para você ser considerado um bom poeta, um bom escritor, você precisava seguir aquelas normas, aqueles padrões. Então, com o modernismo, com o advento do modernismo, nós temos aí o rompimento desses padrões, né? Então, não é considerado mais bom só aquilo que tem a referência, né, o padrão culto, mas é bom aquilo que tem também conteúdo, com as múltiplas linguagens. Então, a Semana de Arte Moderna vai trazer a valorização do brasileiro, vai trazer a valorização da cultura brasileira. Beleza, pessoal? Isso aí só um pouquinho de literatura aí para nós, tá? E então, a nossa proposta aí de produção de texto que nós temos aí para essa semana, pessoal, vocês vão produzir um artigo de opinião, tá?
Trazendo aí, lembrando lá que vocês trabalharam com o Felipe sobre preconceito, né? Então, vocês vão trazer, vocês vão produzir, tá? Um artigo de opinião sobre um preconceito linguístico, tá? Sobre o que vocês pensam em relação a preconceito linguístico, tá? Então, vocês vão produzir um artigo de opinião, tá? Um artigo de opinião sobre preconceito linguístico, tá? Se vocês são a favor do preconceito linguístico, são contra o preconceito linguístico, quais são as suas ideias a respeito de preconceito linguístico. Beleza? Fechou?